Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Jolinhos e Jolinhas, tá? Então, vamos dar início aos nossos estudos, tá? Nessa época de quarentena, então a gente vai começar a estudar por aqui, por esse ambiente virtual, tá? Então, vamos começar a estudar gestão de custo. Então, como faz um tempo que a gente se encontrou, eu achei prudente a gente iniciar os estudos revendo um pouco do esquema básico da contabilidade de custo. Então, hoje a gente vai ver novamente aquela aula do esquema básico da contabilidade de custo e eu vou passar umas atividades para vocês. E aí, no nosso próximo encontro, tá? Eu vou trabalhar mais exercícios de contabilidade, esquema básico da contabilidade de custo, para direcionar a gente para o capítulo seguinte, que vai falar sobre departamentalização, ok? Então, eu vou utilizar aqui um slidezinho que já se encontra no portal disponibilizado para vocês, tá? Pronto. Então, vamos trabalhar rapidamente, começar a falar um pouco sobre métodos de custeio. É evidente que a gente ainda não vai entrar muito a fundo em métodos de custeio, mas eu vou mostrar alguns métodos que existem e vou focar nessa nossa aula no método de custeio por absorção. Até para os alunos que já viram na aula passada, até o exemplo de hoje vai ser o mesmo que a gente viu na última aula, tá? Mas não se aperreie, porque eu vou colocar aqui no exercício mais alguns exemplos para que a gente possa fazer levantamento de custo de alguns outros exemplos, ok? Então, primeiramente, os métodos de custeio são formas de atribuir custo a um produto ou serviço, tá? E, basicamente, eles podem ter um enfoque econômico ou um enfoque contábil. O que é que acontece? O enfoque econômico é utilizado quando o resultado de custo ele é feito, o custo é feito para a tomada de decisão. E aí, qual é a diferença, professor? Esse foco econômico, a gente não está preso a nenhuma premissa contábil, nenhuma premissa legal, ou seja, eu não preciso utilizar, por exemplo, as ferramentas obrigatórias que eu tenho que fazer para formar o custo para a Receita Federal. Então, o resultado econômico é único e exclusivamente para ajudar o gestor a tomar decisão. Então, esse resultado ele é feito de forma diferente do resultado contábil, tá? Que esse resultado, como a gente pode ver aqui no slide, ó, esse resultado visa atender a apuração de resultados. Essa apuração de resultados é utilizada no fechamento da empresa, no resultado contábil da empresa, tá? E aí, gente, falando sobre método de custeio, rapidamente, nós temos quatro principais formas de atribuir, tá? Que é a custeio por absorção, que é o que nós vamos trabalhar hoje, o custeio variável, que vai ser o próximo método de custeio, que a gente vai ver daqui a 2 encontros, tá? Porque o custeio por absorção ele é um pouco mais extenso, então a gente vai focar um pouco nele, até porque é o método de custeio legal, é o método que a Receita Federal, que o fisco utiliza, então a gente realmente precisa conhecer desse método, tá? E tem também o custeio variável, o custeio por atividades e o custeio padrão, ok? Então, rapidamente, eu vou falar sobre o custeio por absorção. O custeio por absorção consiste basicamente em atribuir todos os custos ao produto e serviço, seja o custo direto ou indireto. Ou, se o custo tem comportamento fixo ou variável, pouco importa. Ele será atribuído ao produto, ok? Então, custeio por absorção, como o próprio nome diz, a gente absorve todos os custos e coloca no produto, ou seja, o produto absorve todos os custos de produção, ok? Como a gente consegue verificar aqui na figura que demonstra o esquema básico da contabilidade de custo. Observe aqui, ó, todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, vão ser absorvidos pelo produto e vai para o estoque da nossa empresa. E vai ficar lá até que esse produto seja vendido, ok? Já o custeio variável, a gente atribui aos produtos apenas os custos variáveis, tá?
E aí não interessa, o custo sendo variável, ele pode ser direto ou indireto, será atribuído ao produto. E aí o que é que acontece? Observa, os custos fixos, como a gente pode ver aqui, na verdade, eles são distribuídos e são colocados para o resultado do exercício, ou seja, no custeio variável, eu coloco no produto apenas os custos variáveis. Já os custos fixos vão ser alocados exatamente no período. E aí, no final do período, quando eu estiver demonstrando o resultado, todo o custo fixo vai ser retirado da apuração daquele período, mas ele não entra como custo do produto, ok? Já o custeio por atividade, ele é um custeio relativamente novo e que a gente busca com esse método de custeio não mais focar apenas no produto ou serviço, tá? A gente está focando basicamente na atividade. Então, a gente entende que recursos são consumidos por atividades. E as atividades em si é que vão gerar produtos ou serviços. Então, o método, o foco do custeio por atividade é quantificar a atividade. E a partir daí eu consigo verificar quanto custa cada produto, porque as atividades serão direcionadas para os produtos, tá? Já o custeio padrão consiste basicamente em predeterminar custos antes da própria produção acontecer. E aí a gente considera o custeio padrão como o custo normal de um produto ou serviço. E aí a gente vai acompanhando, de fato, a produção do produto ou a realização do serviço, acompanhando ele basicamente em relação ao custeio padrão. E aí, depois que a gente finaliza esse custeio, a gente verifica se o nosso custeio padrão ele foi levantado de forma correta, se ele foi superestimado, que pode acontecer quando o custeio padrão que a gente orçou é muito mais alto do que o custo que a gente realizou, ou se ele foi subestimado, ou seja, a gente fez um custo padrão que se tornou muito menor do que o custo que efetivamente foi realizado, ok? Então, o objetivo principal de qualquer método de custeio, tá, é determinar o custo da produção do bem ou serviço, com base na utilidade que será dada à informação. Escolhe-se o método a ser utilizado. Então, a gente tem algumas características primordiais. Então, por exemplo, o método de custeio por absorção, que é o que vamos focar nesse nosso encontro, ele tem uma utilidade bem simples, ele atende às exigências fiscais. Porém, quando eu quero uma utilidade gerencial, ele não é o método de custeio mais sugerido para mim, porque ele pode me levar a tomar decisões erradas, decisões essas que podem me forçar, por exemplo, a excluir um produto da linha de produção ou considerar um produto inviável quando ele pode ser viável. Então, se a minha utilidade é gerencial, o importante é utilizar o método do custeio direto ou simplesmente o custeio variável. Já o custeio padrão ou standard, como ele também é chamado, é um método de custeio mais utilizado para controle. Ou seja, quando eu realmente preciso controlar de forma mais precisa a minha produção, eu utilizo esse custeio padrão. Eu fiz um orçamento anterior, verifiquei qual era o custo de produção padrão de cada unidade que eu vou produzir de produto, e aí utilizo ele para controlar cada fase de produção. Já o custeio por atividade, ou simplesmente o custeio ABC, ele tem uma utilidade que ele sempre busca a melhoria do processo, porque eu estou custeando todas as atividades da minha empresa até essas atividades chegarem de fato ao produto. E aí eu posso verificar em algumas situações que o que pode estar elevando o custo do meu produto, de fato, pode ser uma atividade de apoio e nem mesmo uma atividade vinculada diretamente à produção, ok? Então, quando eu falo em método de custeio, eu sempre tenho que pensar na sua utilidade e entender também uma simples premissa. Quanto mais preciso for a minha necessidade de informação de custo,
mais trabalho e mais onerosa essa informação vai ser para a empresa. Por isso que, às vezes, custeio por ABC, eu sou fã, é um dos melhores, ele encaixa em qualquer segmento, em qualquer atividade. Só que ele é um custo que, para implantar em uma empresa, é um método de custeio, perdão, para ser implantado em uma empresa, ele vai gerar um gasto adicional. E aí eu preciso sempre lembrar do princípio que diz que o princípio da relevância. Será que essas informações aí serão tão relevantes assim? E também o princípio, a questão do custo. Às vezes tem uma informação precisa, é tão cara, tão onerosa, que o benefício que essa informação traz é muito menor do que o custo que eu vou ter para ter essa informação, ok? E aí, falar um pouco sobre o custeio por absorção mais profundamente, que é o objeto de estudo da gente hoje, que é o esquema básico ou simplesmente custeio por absorção. Tá? Método consagrado pela legislação fiscal e tributária e também pelos princípios fundamentais da contabilidade, ou seja, ele é o método que realmente demonstra melhor os princípios fundamentais da contabilidade. Gente, todos os custos são aplicados ao produto, sendo apropriados ao resultado somente no momento que a empresa realiza a venda, ok? Então, lembre-se, todo esse custo vai para o estoque da empresa e vai ficar lá até que a empresa realize, de fato, a venda. É utilizado pelas empresas para a contabilização dos custos, apuração do resultado e confecção das demonstrações contábeis. Ou seja, ele é muito focado nas exigências fiscais. Então, para tomada de decisão, ele não é o método ideal. Mas é importante que a gente aprenda, porque o objetivo de todo gestor, todo administrador que conhece custo é formar o preço com segurança. Então, quando eu utilizo o método por absorção, eu estou garantindo que todos os custos do processo estão sendo computados nessa formação. Ok? Os gastos incorridos para administrar a empresa, vender, financiar as operações, ou seja, as despesas, elas são descarregadas no resultado do exercício, não configura o custo do produto, ok? Amplamente adotado pelas auditorias independentes como o método de valoração dos estoques, ou seja, o método utilizado para se valorar os estoques é o método do custeio por absorção. Está aqui, novamente, a nossa figura do método de custeio por absorção. E aí, gente, eu queria ver com vocês, mostrar a vocês um exemplo real. A gente já até utilizou, então eu vou tentar passar de forma mais rápida para a gente, tá? Então, qual é o primeiro passo para a gente, de fato, para fazer o custeio por absorção? Se vocês observarem, está aqui, ó. Eu tenho que ter separado os custos das despesas. Quando eu venho para cá, eu estou vendo que os meus gastos estão juntos. Eu tenho aqui comissões de vendedores, por exemplo, que é uma despesa. Então, eu preciso fazer, de fato, esta separação. Ou seja, o que vem a ser custo, eu vou colocar nessa tabela aqui do lado esquerdo, e o que vem a ser despesa, eu vou colocar nesse quadro aqui do lado direito. E aí, essa separação a gente pode fazer utilizando aquela relação lá. Então, o que é que a gente vai fazer de fato? Eu vou vir aqui 2 minutinhos para esse documento aqui. Ok? Então, eu transferi para cá, para este documento, tá? Os meus gastos. E aí, o que é que eu vou fazer? Tudo que for despesa, eu vou marcar de amarelo. Ou seja, o que é que eu tenho de despesa aqui, gente? Comissão dos vendedores é uma despesa. Salários da fábrica, a gente viu lá atrás que não é. Todo gasto que estiver relacionado com a produção ou produto deve ser classificado como custo. Matéria-prima consumida, custo. Salários da administração, ou seja, isso é uma despesa. Por quê? Porque aconteceu,
fora do ambiente de prestação de serviço ou ambiente de produção. Olha, depreciação da fábrica, seguro da fábrica, são gastos que ocorreram referente à produção, à fabricação. Então, são custos. Então, de fato, não entram como despesas. Honorários da diretoria também são despesas, porque isso não está, de fato, vinculado à produção. Ok? Então, todo gasto que está vinculado à produção, ao ambiente de produção, são classificados como custo. Aqui está o resultado da sua busca. Ok? E aí, o que é que acontece? Eu ainda tenho mais essas 3 despesas aqui, ó. Então, tudo que está marcado de amarelo, gente, é despesa. Será classificado como despesa. Então, o que é que eu posso verificar aqui com vocês? Rapidamente. O que é que eu verifico aqui? Eu tenho, basicamente, 80 mil, ó, mais 90 mil de despesa, mais 50 mil, mais 40 mil de despesa. Eu tenho lá embaixo 45 mil e tenho 5 mil aqui de despesa, mais 5 mil também de despesa. Então, eu já visualizo que eu tenho 315 mil de despesa. Então, do total de 1 milhão e 25 mil de gastos, eu tenho 710 mil de custo e 315 mil de despesa. Então, desta forma, eu posso voltar lá para a minha tabelinha, que está aqui, para a minha apresentação, e colocar os valores. Então, para facilitar a minha vida, eu vou puxar aqui para o final, nós já tínhamos feito lá essa despesa, ou seja, esse cálculo. Achamos 315 mil de despesa, e o que sobrou totaliza 710 mil, que são os nossos custos, ok? E aí, agora eu estou trabalhando com os meus 710 mil reais, ou seja, todos os custos estão aqui, e aí a gente consegue observar o seguinte: depois que eu classifico, tiro as despesas dos gastos e mantenho apenas os custos, o que é que me sobra? O que é que eu tenho que fazer? Agora é separar o que é custo direto do custo indireto. E isso foi feito no nosso exemplo. Ó, dos salários da fábrica, que totalizam 120 mil, eu tenho 25 mil no produto A, 40 mil no produto B e 30 mil no produto C. O que sobrou, os 25 mil, são custos indiretos. E aí eu vou para outro exemplo. O seguro da fábrica, que totaliza 10 mil, todos os 10 mil é custo indireto. Por isso que está aqui. Ok? E aí, vamos aqui fazer a nossa primeira verificação no esquema básico para contabilidade de custo. Ó, eu já tinha separado custo e despesa, agora eu já fiz a separação dos custos diretos e dos custos indiretos. O próximo passo é esse, ó. Eu não tinha separado o que era custo direto do que é custo indireto, então agora eu vou organizar a minha tabela de custo direto, ok? É uma coisa que eu sempre disse lá no primeiro dia de aula. Essa tabelinha aqui de custo direto, eita, como a minha coordenação motora está uma maravilha, tá? Essa tabelinha aqui, ó, ok? Isso, basicamente, é a primeira tabela. Ou seja, eu vou utilizar ela sempre que começar a fazer uma apuração. Qual é o meu primeiro passo? Apropriar os custos diretos ao produto. Primeira tabela será essa daqui, ó. Primeira tabela será esta daqui. Ok? Primeira sempre vai ser essa, custo direto. O que é que essa tabela tem? Todos os produtos e todos os custos diretos. Quando eu vou para o total, o que é que eu tenho? Se eu observo o total que eu tenho aqui, eu posso dizer o custo direto do produto A é 125 mil.
Se eu observo esse total que está nessa coluna aqui da mão de obra direta, eu tenho que o custo direto de mão de obra direta da empresa é 95 mil. Então, essa tabela me passa essas informações, tá, gente? Então, observa aqui, eu já consegui, ó, colocar os custos nos produtos. Próximo passo, gente, é trabalhar os custos indiretos, ok? Os custos indiretos. Voltei aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu estou tentando tirar isso daqui. Pronto, consegui. Aí, o que é que acontece, gente? Está aqui os custos indiretos, ou seja, dos 710 mil que a gente tinha de custo inicial, sobraram 195 mil que precisam ser rateados para os nossos produtos, tá? E aí, como a gente já tinha conversado tempo atrás, como alocar os custos indiretos da empresa? Daí surge o termo rateio, que é a grande dor de cabeça de muitos alunos. Mas lembre-se, gente, ratear é dividir. Quando eu falo em rateio, eu falo em divisão proporcional, ok? Então, existem alguns critérios. Por exemplo, custo direto. Eu quero ratear os meus custos indiretos da mesma forma que os meus custos diretos estão divididos com os produtos, ok? Então, rateio é nada mais, nada menos que isso. Eu vou descobrir qual é a proporção da divisão dos meus custos diretos e vou levá-la lá para os custos indiretos. Então, aqui tem outros exemplos, tá? E aí, a tabelinha número 2, que é a tabela do custo indireto. Ela sempre vai ter esse layout. A primeira parte dela, a primeira coluna, vai ter os produtos. A segunda parte dela, que são a segunda e a terceira coluna, a gente vai trabalhar o critério que eu vou usar para ratear. E a terceira parte da coluna, que seria da tabela, que seria a coluna 4 e 5, é o rateio propriamente dito. E nesse exemplo, a gente optou em utilizar o critério da mão de obra. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui lá na tabela do custo direto e copiei os valores da mão de obra direta e vou trazer para cá. Onde é que eu vejo isso, professor? Vamos lá, aqui, ó. Onde é que está a tabelinha de mão de obra? A tabelinha. O que eu vou fazer é isso. Está vendo essa coluna aqui, ó? Mão de obra. Eu vou levar essa coluna lá para aquela tabelinha da gente, ó. Olha eu levando ela para lá. Está aqui, ó. O que é que eu fiz? Critério na mão de obra, eu fui lá e peguei 25 mil do produto A, 40 mil do produto B, 30 mil do produto C, totalizando 95 mil. E aí, o que é que eu fiz? Simplesmente achei esta proporção. E como foi que eu fiz isso? Vamos pegar o produto C como exemplo. Qual é o total de custo de mão de obra direta que tem o produto C? 30 mil. E qual é o total de custo que a empresa tem com mão de obra direta? A empresa tem um total de 95 mil. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu quero saber qual é a proporção, basta eu dividir o total do custo do produto, ou seja, 30 mil, pelo total de custo da empresa, 95 mil. E aí, o que é que aconteceu? Deu esse valor aqui, 0,3158. Mas como eu estou trabalhando de forma percentual, eu multipliquei por 100 e achei aproximadamente 31,58. Repeti essa operação com o produto B e com o produto A. E aí eu achei os percentuais. E aí, gente, cuidado, tá? No final, esse somatório aqui tem que dar exatamente igual a 100. Mas vamos fazer o rateio. O que é o rateio? É simplesmente pegar esses percentuais daqui e trazer para cá. Tá feito. Então, agora eu vou fazer a operação inversa. O produto A, 26,32% da mão de obra direta está no produto A. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar 26,32% dos custos indiretos no produto A. Feito desta forma.
Ah, professor, entendi, mas não consegui acompanhar como foram feitos os cálculos. Beleza, vamos escolher um aqui, ó. Como foi que eu cheguei a 82.095? O que é que eu fiz? Peguei o total de custo que está aqui, ó, que é 195 mil, e multipliquei por quem? 42,10%. Deu 82.095. Dessa forma, eu terminei a minha segunda tabelinha, que é a tabela, desculpa, do custo indireto. E agora eu vou para a terceira tabela, que é a tabela do custo total, que é nada mais, nada menos que o somatório da primeira tabela com a segunda tabela. A gente não organizou para o produto, o que é que eu vou fazer? Ó? Peguei o produto A, fui na tabela do custo direto, peguei o total de custo direto do produto A. Fui na tabela do custo indireto, peguei o total de custo indireto do produto A. E no final, eu achei o meu custo total. Veja, lá no início, quando começamos, nós tínhamos 1.025.000 de gastos para ratear. O que é que o profissional de custo fez? Começou a trabalhar esses números. Na primeira operação dele, ele já fez uma primeira separação. Separou 710 mil como custo e 315 mil como despesa. E agora, finalizando o processo, nós já temos os 710 mil dividido por cada um dos produtos, tá? Então, veja que a parte do rateio já foi feito e o custo agora já foi para os produtos. Agora, o que é que cabe para a gente? De fato, esperar que o produto seja vendido para que ele saia do estoque, ok? Então, esse é o passo a passo, esse é o esquema básico da contabilidade de custo para que a gente consiga formar o custo dos nossos produtos, tá, gente? Então, pessoal, basicamente, a aula de hoje foi para recordar aquilo que a gente viu no último encontro, tá? Eu estou publicando esse slide também no material de estudo para ajudar vocês. Vou colocar um exercício para que vocês tentem fazer essa mesma separação que a gente fez agora, tá? E encontro vocês na próxima semana, onde a gente ainda vai continuar resolvendo exercícios de custeio por absorção. Só que aí eu vou agora começar a aumentar um pouco o grau de dificuldade. Como assim? Nesse primeiro momento, a gente utilizou apenas um critério de rateio para ratear todos os custos indiretos. No próximo exemplo que a gente vai trabalhar, toda a aula vai ser demonstrando como se fazer um cálculo utilizando mais de um critério de rateio, ok? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima.